Pesquisadores cariocas e daqui de Campinas reconstruíram o rosto de um homem que viveu há mais de 2.000 anos no litoral brasileiro. O resultado é impressionante. O homem que ganhou o nome de Ernesto seria o carioca mais antigo de que se tem notícia. Um punhado de ossos e um desafio. Descobrir como era o rosto e os hábitos do dono desse crânio. Um morador do Rio de Janeiro que viveu na época de Cristo, ou seja, 2.000 anos atrás. Pelos exames feitos no esqueleto, o homem morreu com 38 anos. Ele tinha 1,50 m de altura. Para os padrões de hoje, seria baixo. Mas na época em que viveu, tinha estatura mediana. E não há marcas de violência para explicar a morte. Ele recebeu o nome de Ernesto. Os ossos de Ernesto foram encontrados na década de 80. E só agora, quase 40 anos depois, o rosto foi reconstituído por meio da computação gráfica. Chegar até esse resultado foi um processo longo de pesquisa, realizado por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre os vários ossos encontrados na região, os de Ernesto eram os mais bem preservados. Fotos dos ossos foram encaminhadas para a Universidade de São Leopoldo Mandic, em Campinas. A unidade ficou responsável pela parte computadorizada da pesquisa. A repórter Camila Busnello esteve lá. Para reconstruir o rosto de Ernesto, o especialista usou pelo menos 80 fotos do crânio enviadas pelos arqueólogos do Rio de Janeiro. Aí, com a ajuda da tecnologia, conseguiu reproduzir os músculos e chegar à face do brasileiro. Com base nessas imagens, os pesquisadores construíram um modelo digital em 3 dimensões do crânio de Ernesto. E o Ernesto, ele não apareceu assim, de repente. Ele foi aos poucos sendo formados com base na contribuição que cada membro da equipe fazia, né, dentro da sua área de especialidade, né, até que a gente, então, no momento chegamos ao consenso que o Ernesto, essa aparência facial, ela é tecnicamente o mais próximo do compatível com o que ele poderia ter enquanto estava vivo. A partir de marcas deixadas pelos músculos nos ossos, os cientistas foram aos poucos preenchendo o rosto. Depois dos músculos, o computador faz a simulação das cartilagens do nariz, dos olhos e das glândulas salivares, estruturas que contribuem para o formato da face humana. A pele foi a etapa seguinte. Essa camada respeita o desenho do crânio e dos músculos. E, finalmente, o rosto do desconhecido se revela. Nós optamos por colocar algumas linhas de expressão facial para que elas dessem a ideia, por exemplo, que o estilo de vida que ele levava naquela época, né, muito exposto aos elementos da natureza, né, a gente imagina que isso tenha deixado marcas no rosto dele. Um trabalho que envolveu uma equipe multidisciplinar para revelar o rosto desse antigo brasileiro. O fóssil humano mais antigo do Brasil é a Luzia. Ela tem 12.000 anos, 10.000 a mais do que o Ernesto. E foi encontrada em Minas Gerais na década de 70. A comparação entre Luzia e Ernesto é intrigante. O rosto dela foi revelado por cientistas ingleses. Ao contrário de Ernesto, Luzia tem traços associados aos negros. Isso milênios antes dos africanos serem trazidos ao território brasileiro como escravos. A descoberta joga dúvidas sobre a teoria de que apenas os índios ocupavam o lugar onde depois seria o Brasil. O esqueleto de Ernesto foi encontrado neste local. Hoje a região é um centro de treinamento do Exército e tem acesso restrito. Por aqui existiam os chamados sambaquis, estruturas com conchas construídas pelo homem e que funcionavam como cemitérios. O Museu
Museu Nacional, um dos maiores de História Natural e Antropologia das Américas, guarda uma amostra. A peça do museu é um pequeno amontoado, mas 2.000 anos atrás, essas estruturas chegavam a ter 30 metros de altura e 400 metros de extensão. E essas conchas ajudam a preservação do osso. Sorte para os arqueólogos que vão trabalhar os remanescentes ósseos e pode, de fato... melhor do que enterrado, no caso, na terra? Seria melhor do que enterrado na terra, porque dependendo da terra, ela pode ter um pH ácido, o que vai destruir o osso com mais rapidez. Quem sepultou Ernesto provavelmente não sabia que as conchas iriam preservar os ossos. Mas foi assim que essa pessoa ajudou a contar a história do Rio de Janeiro, 1.500 anos antes da chegada dos portugueses. Quando nós fizemos um estudo dos ossos do Ernesto, nós vimos basicamente que ele não apresentava nenhuma cárie, o que é característico de um grupo que tem uma dieta pobre em carboidratos e rica mais em proteína. Inclusive, o alto desgaste dentário encontrado nele diz uma dieta mais abrasiva, mais fibrosa. A alimentação de Ernesto devia ser restrita aos peixes e crustáceos, espécies que ainda são encontradas em abundância na região de Guaratiba. Os braços do esqueleto apresentavam artrose. Para os pesquisadores, um sinal de que Ernesto trabalhava com força. Que a gente pode pensar, inclusive, como o ato de remar. Nós falamos de uma região onde o Ernesto morava, que era um mangue. Mas será que os moradores do Rio, em 2018, se identificam com o rosto do ancestral? Eu acho que ele tem algumas características mais, assim, voltadas para os índios. Alguma semelhança? Ai, acho que não, né? Alguns conseguiram ver, através dessa imagem, um pouco da personalidade dos cariocas. É uma fisionomia de uma pessoa típica do carioca, alegre, uma pessoa descontraída, uma pessoa comunicativa.